Boa noite. Eu vou fazer o meu vídeo aqui de como pintar a fraldinha, a bebezinha na fraldinha. Eu começo pelo gramadinho no chão, o chão, né? Aí se aqui você quiser fazer tipo um lençolzinho, uma manta, você pode pintar assim de outra cor. Mas como eu quero fazer ela num gramadinho, aí eu vou fazer de verde aqui o chão da onde ela tá deitada, por baixo da almofadinha. E eu tô usando verde kiwi e clareador. Aí vai alternando as cores, você vai colocando um pouco do verde e um pouco do clareador para ele esparramar. O clareador é para facilitar a mistura da tinta, para ela não ficar aquela separação. Aí você coloca a tinta e um pouquinho do clareador e esfumaça bem o pincel, para ele não ficar marca e nem separação, para ela ficar bem bem misturadinha o tom da tinta. O lado de cima eu vou fazer ele azul, que vai ser o fundo, tipo um céu da onde a bebê tá deitada, né? Para não ficar aquela coisa assim sem um acabamento. Eu digo voando, sabe? Aquela coisa no ar, né? Então a gente faz um fundo de azul pro lado de cima. Isso eu vou fazer em toda a minha peça até aqui o final, por cima da bebezinha. E aqui por baixo o chão, o gramadinho. Eu vou terminar aqui, depois eu volto com vocês mostrando o restante pra gente continuar a pintura. Aqui eu vou fazer a almofadinha dela primeiro, porque a pintura ela é assim, a gente tem que começar tudo que tá embaixo primeiro, que nem aqui eu fiz o chão. Agora eu vou fazer a almofada, para depois fazer a bebezinha que está por cima da almofada. Então é sempre a pintura, você sempre vai fazendo o que tá por baixo primeiro, para você ter a facilidade de você fazer ela. Para se eu fazer a bebezinha e depois vou pintar a almofada, eu posso estragar, porque o cabelinho dela, os fiozinhos vêm por cima da almofada. Então tem que fazer tudo o que vai, as partes que estão por baixo primeiro, para ir finalizando a sua pintura, para você não ficar dando aquele retoque depois, se acaso borra, né, faz alguma coisa que não é do agrado da gente, aí a gente pega e aí você volta retocando. E você levando por partes, assim, evita esses acidentes de borrar, né? Aí aqui eu tô colocando o rosa bebê, preenchendo todinha a parte, a almofadinha dela de rosa bebê. Aqui dentro do travesseirinho eu coloquei branco, eu deixei ele branquinho, que é dentro do travesseirinho dela. Aqui perto do rostinho, sempre cuidando para não sujar, que tem a parte do rostinho e a parte da mãozinha dela aqui em cima do travesseiro. Esse pincel meu que tá meio grande, vou ter que trocar ele. Vou acabar de preencher aqui. Mas você usa o pincel que você achar que para você esteja bom, porque tem pessoas que gostam de usar um pincel menor, outros pincel maior. Eu vou usando assim conforme eu vou vendo o meu grau de dificuldade de pintar. Se eu vejo que ali a pintura, o local é pequenininho e o meu pincel tá grande, eu vejo que não vai dar certo, eu pego e troco. Eu pego um pincel menor para mim fazer. E assim vai indo. Tanto para pintar fralda quanto pintar guardanapo, qualquer um, você mesmo vai vendo o grau de dificuldade seu com o pincel, para você poder trocar. Aí eu vou pegar um pincel menor para mim fazer escurecer e clarear. Esse daqui é o rosa chá. Aí a pintura ela é assim, ela leva sombra e luz. Tudo o que está embaixo ele vai levar sombra. Aqui a sombra da cabecinha da bebê. Então vou colocar rosa chá. Essas são as curvinhas
da almofada, né? Da bebezinha. Então, sempre por baixo escurecer e por cima clarear. A luz se faz com o branco. Aqui a gente faz o clareamento com o branco no amassadinho aqui da almofadinha. Aqui no rostinho dela também é branco aqui, porque é o lugar alto que recebe luz. Aqui já tá fazer o escurinho, que pega do rostinho da bebê. Com o rosa chá, escurece aqui. Aqui também tem o escurinho e debaixo do bracinho dela aqui também tem um escurinho. Escurecer aqui. E aqui também tem um escurecido entre ao travesseirinho dentro onde é que eu fiz de branco. Aqui você escurece, ele vem um pouquinho pra cá, a dobrinha. Esse rosa bebê, ele é muito bom para pintar peças assim infantil. Ele tem assim um cheirinho bem agradável de bebê. Aqui também tem luz, então vou pôr um pouco de branco aqui. Aqui no cantinho também tem um pouquinho de luz. Entre o travesseiro e a almofadinha também vou escurecer. Aqui na mãozinha dela também tem um pouquinho escurecidinho. A fralda, por ela ser um tecido fino, ela carece, depois que secar, dá mais um retoque entre luz e sombra, para ele dar mais um destaque. Depois que ela seca, você pode fazer isso de novo, dá mais uma escurecidinha. Aqui no botãozinho também tem as pregas do botãozinho, né, da almofadinha. Aí escurece e clareia para dar volume essa preguinha do botão. Mais um pouquinho aqui. E o botãozinho a gente faz depois com a cor que a gente for contornar. A gente faz a cor do botãozinho. Aqui embaixo eu também vou clarear um pouquinho, que é pra dar volume à almofadinha, pra não ficar aquela almofada achatada. Daí você coloca um pouquinho de branco, ele dá aquela volume na almofadinha. Pra cá mais um pouquinho. E esse cantinho aqui eu vou fazer ele escurinho com o rosa chá. Esse daqui, eu aproveitando fazendo o vídeo, que esse aqui é uma encomenda. A roupinha da bebê eu vou pintar de vermelho, que a cliente escolheu vermelho. Aí eu vou pintar. Sempre que tiver excesso de tinta no pincel, sempre limpar, para não borrar, para não fazer aquela pintura muito grosseira, porque a fralda, a trama do tecido, ele é bem delicado, então ele parece que não absorve tanta tinta, então tem que ser aos pouquinhos que você vai colocando no pincel. Aqui no vídeo a gente faz meio rapidinho, porque é questão de demorar tanto, mas assim você fazer uma pintura de uma fraldinha dessa, você pode fazer com calma, bem devagarzinho, no mínimo detalhe, que fica muito bonitinho. Aqui tá pronto a almofadinha da bebê. Eu vou ajeitar a tinta aqui agora para mim fazer a cor da pele da neném. E já volto. Aqui eu já adiantei um pouquinho aqui e fiz a cor de pele. Tô usando o amarelo pele. Fiz as perninhas da bebê, o bracinho. Aqui eu vou fazer o rostinho. O rostinho eu vou preencher ele por tudo. A parte do rostinho dela, tudinho.
bem preenchidinho. Aqui é a orelhinha dela. Tudo de amarelo pé. Bem cheinho de tinta, cuidando para não desfazer o cabelinho dela. Você pode passar um pouquinho da tinta por cima do cabelinho, porque a gente vai ter que fazer um escurecido na hora de fazer os fiozinhos. Aí eu vou pegar um pincel menor e com o jatobá eu vou escurecer aonde tem sombra e aonde tem luz. O rostinho dela aqui tá por baixo do travesseirinho, então aqui eu vou escurecer, eu vou fazer sombra aqui na manguinha do vestidinho dela também, tirar o excesso para não ficar manchado. Que o jatobá ele escurece bem no amarelo pele, só que ele pode ficar manchado se você não esfregar bem. Aqui o narizinho dela eu vou fazer 2 pinguinhos, que são a profundidade do narizinho, e puxar devagarzinho a tinta para fora, dando o contorno do narizinho dela, que esse daqui é o escurecidinho do narizinho da bebê. Limpar o pincel e ela tá com o olhinho fechado, que essa bebezinha tá dormindo. Aí você vai escurecer para baixo na pálpebra do olhinho dela, das duas. Aqui você vai escurecer bem pouquinha tinta, esfumaciar bem para não ficar manchado. Com o branco vamos clarear, vamos fazer o volume no olhinho dela aqui, que tá fechado o olhinho dela, a pálpebra do olhinho dela aqui. Aí fazer bem esfumaciadinho para ela não ficar tão marcado de branco, né? O narizinho do mesmo jeito, dá volume no narizinho, um pouquinho só de tinta. Você vai esfumaciar esse branco para dar volume ao narizinho dela. Sempre com cuidado para não ficar manchado e nem aquele nariz esbranquiçado, parecendo assim muito destacado no branco. Aqui esse olhinho aqui preciso escurecer um pouquinho mais, ficou muito clarinho. Eu volto com o jatobá para escurecer. Aqui eu vou fazer o escurinho da orelhinha dela e da boquinha, que também eu vou escurecer. A boquinha da bebê. Vou usar um pouquinho de tinta aqui na testa dela, para dar um pouquinho de volume na testa dela. Embaixo dos cabelinhos aqui, pode fazer um pouquinho de sombra, que daí vai vir os fiozinhos do cabelo dela. Gente, não é fácil, mas também não é difícil de pintar, sabe? Às vezes você vai fazer, não ficou bom, e não desista não, porque é bem gostosinha de pintar a bebezinha, super delicado, tem que ter paciência. Você vai fazendo, cada vez que você faz, você vai pegando prática em aprimorando, né, os traços, o desenho da bebê. Elas vão ficando bem bonitinha. Cada vez que você faz, você vai pegando prática de fazer. Isso não quer dizer que você vai fazer a primeira vez, ficou feio, eu não vou fazer mais. Não desista não, continua. No YouTube tem bastante vídeo ensinando a fazer. Pronto. Aqui a boquinha dela eu vou usar um pouquinho desse rosa chá, pra não ficar aquela boca da bebezinha assim tão vermelhona, né?
Aí faz ele um pouquinho de rosa chá. E ele vai quase sumir aqui nesse tom de amarelo pele. Aqui eu vou fazer sombra debaixo do babadinho da brusinha dela. Sempre esfumaciando bastante para não ficar marca. Aqui eu vou fazer o pulso dela, né? Eu vou escurecer. E pra ficar aquele gordinho da mãozinha dela, a gente clareia aqui com um pouquinho de branco. E aqui no cotovelo dela, aqui no bracinho, aqui também um pouquinho de branco para dar volume a esse bracinho. Pra não ficar aquele braço achatado, a gente coloca um pouquinho de branco. E aqui também. Um pouquinho de branco aqui, para dar volume no bracinho dela. Aqui na perninha do mesmo jeito, debaixo do babadinho, eu vou escurecer. O babadinho da calcinha dela aqui, com o jatobá. Aqui na curvinha da perna também. E na meinha também vou escurecer aqui também na meinha, fazer sombra aqui entre a perninha e o detalhe da meinha. Agora vou dar volume na coxinha da bebê. Vou colocar um pouquinho de branco, limpar o pincel, tirar o excesso e esfumaciar. Aqui também. E no joelhinho dela aqui também. Dá volume aqui no joelhinho dela. Aqui nessas curvinhas. Aqui nessa coxinha aqui também vou pôr um pouquinho de branco. E aqui também na perninha aqui também vou pôr branco para poder dar um volume no gordinho da perninha dela. Deixa eu pegar meu... Aqui entre o pezinho e a perninha também tem um escurecidinho aqui. Fazer sombra na perninha dela. Aqui tem a curva da perninha, escurecer um pouquinho na curvinha e dar volume na coxinha dela aqui, fica por detrás da outra perna. Aí põe o branco, que esse branco ele vai dar o volume no gordinho da perninha da bebê. Aí. Agora eu vou arrumar a tinta aqui da roupinha dela, que vai ser vermelho, e já volto com vocês. Eu dei uma adiantadinha aqui na meinha e na calcinha da bebê. Eu pintei de vermelho tomate. E vou escurecer com vinho. É o mesmo procedimento da almofadinha. Vai receber luz e sombra. Aonde é pro lado de baixo, aonde tem sombra, é vinho. Aqui na curvinha do pezinho dela. Aqui desse lado também vinho. E aqui também, onde tem uma curvinha, também vinho. Vou clarear com branco. Essa parte que leva luz, vou clarear com um pouquinho de branco. A pontinha do pé dela também. Um pouquinho. Aqui desse lado também tem branco, que é para dar volume à meinha dela. E aqui também tem um pouquinho de branco aqui, nessa curvinha do pé dela. Deixa eu pôr mais um pouquinho de vinho aqui. Esse debaixo do babadinho da calcinha também vai receber sombra. E esse babadinho eu vou fazer ele de branco, vou pintar ele de branco.
Então aqui também tem um pouquinho de sombra. Esfregar bem pro céu para não ficar separação. E dar volume na bundinha dela aqui, na calcinha dela, com o branco. Bem pouquinho, bem esfumaciadinho. Aí, aqui na curvinha da meinha também é escurinho aqui. Aqui também escureceu um pouquinho. Aqui também tem umas curvinhas aqui também da meia. E aqui nesse pezinho dela, aqui nessa curva, também vou escurecer a sola do pezinho dela. Agora eu vou clarear aqui no calcanharzinho dela com o branco. Tiro o excesso, dá uma esfregadinha pra misturar bem. Aqui também tem um pouquinho também. É tudo nos detalhes, são peças pequenas, então dá trabalho para pintar, mas não são coisas que você não possa fazer. São bem gostosinhas de fazer essas bebezinhas. Eu faço elas assim, foi um jeito que eu não fiz curso de pintura, eu aprendi assim assistindo vídeo e fui pegando, assistindo vídeo e pegando técnica de uma e de outro e fui montando a minha. Aí eu faço as minhas bebezinhas assim. Isso não quer dizer que é o certo ou é o errado, cada qual faz o jeito que achar melhor. Ou assim, você vai facilitar o seu trabalho, o jeito que você vai desenvolver a sua pintura. Você mesma que vai criar a sua criatividade, o seu jeito de você pintar. Então, esse daqui é o meu jeito que eu faço. E sempre deu certo. Aqui debaixo do babadinho também vou escurecer um pouquinho. Debaixo do babadinho faz sombra aqui no babadinho da calcinha dela. Aqui desse lado também. Esse pincel já tá grande. Vou pegar um outro menor. Conforme você vai vendo o grau de dificuldade em trabalhar, você vai trocando de pincel. Eu faço assim, o pincel vai ficando, eu vejo que o lugar é pequenininho e preciso de um pincel menor, eu já troco de pincel, porque corre menos perigo de você errar, de você borrar, de você fazer uma coisa que não é para ser feito, né? Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de volume aqui na bunda dela, né? Na bundinha dela, da calcinha. Aqui também. E vou fazer de branco esse babadinho. Com muito cuidado para fazer o viradinho do babadinho. Pincel pequeno, esse pincel que é número 4. Vou preencher todos os babadinhos de branco. Ah, e aqui na camisa dela eu vou fazer a mesma cor, de vermelho. Gente, essa cor é cliente que pediu, então, como é o ditado popular, que o cliente sempre tem razão, né? Então a gente faz a cor que o cliente pede. Aí eu vou preencher tudinho de vermelho, tomate, a roupinha dela. Ela tá com a manguinha fofinha, né? Aí a gente tem que cuidar para não manchar o rostinho dela. Embaixo do bracinho dela aqui. Tem uns babadinhos.
Pronto, preenchido. Aqui é o mesmo processo. Vou escurecer por baixo das dobras da roupinha dela. Por baixo da manguinha da camisa. A gente escurece. Aqui na perninha dela também, escurecer aqui. A perninha dela tá por cima da roupinha. Aqui também tem um escurecidinho aqui, que fazia a manguinha fofinha da camisinha dela aqui, da roupinha da bichinha. Tá dormindo, né? Mais um pouquinho aqui, e aqui desse lado também. Aí limpa bem o pincel, e agora nós vamos dar volume à roupinha dela, com branco. Um pouquinho de branco na curvinha da roupinha dela, aqui nessas dobrinhas. Aqui na manguinha do mesmo jeito. Aqui vamos dar volume na manguinha dela com branco. Bem pouquinho branco desse lado também. E aqui desse lado aqui também. Manguinha fofinha da brusinha da bebê. Aqui do lado de baixo também tem um clareadinho aqui, que é pra dar volume à manguinha dela. Depois é só ir limpando o pincel e corrigindo aonde está borradinho, onde está mais branquiçado. Aqui na manguinha dela também tem que fazer um branquiçadinho aqui, que é as curvinhas da roupinha, da manguinha dela. A manguinha dela é fofinha. Aí tem o babadinho da roupinha dela. Aí você passa um pouquinho de tinta e esfrega pra esfumaciar. Aí. E eu vou terminar de fazer aqui de preencher o babadinho. Depois de preencher, vou fazer aqui. Depois de preenchido o babadinho, eu vou dar uma escurecidinha aqui. Só para dar uma escurecidinha no babadinho. Aqui na perninha dela eu vou fazer a mesma coisa. Em todo o babadinho eu vou fazer esse processo de escurecer o babadinho depois de passar a tinta branca. Eu vou terminar, aí eu volto com vocês no lacinho do cabelo dela, que vai ser da mesma cor.